compartilha um pouco com a gente. Aqui foi um resumo, né, Isso. bem resumido mesmo da tua história. Compartilha pra gente, assim, o que que aconteceu, né? Qual que foi essa decepção que você vivenciou, assim? Então, eu acho que na minha experiência, eu, como tive um primeiro namorado com 13 anos Uhum. e casei com 18, né? Acho que a imaturidade mesmo, a falta de experiência, porque antigamente, eu vou falar antigamente, que isso Uhum. já faz quase 50 anos, quase, né? Aham. A gente não conversava sobre namoro com a mãe ou com alguém, né? Uhum. A gente mal conversava na escola, com as amigas, né? Sobre, sei lá, virgindade, sexo, essas coisas. Eu me lembro até que tinha uma revista que falava sobre sexo, Nova, Aham. uma revista. Eu achava o máximo. Aí eu Aham. comprava para ler, porque esses assuntos, né? Era muito tabu, né? Muito tabu, então você ia perguntar para quem? Você está namorando, não sabe o que faz, o que não faz, o que pode, o que é certo, o que é errado, que tinha Uhum. muitas, né? E então, quando eu casei, realmente eu não tinha, eu só tinha aquele sonho, muita expectativa, né? De ai, ser feliz. E fui criada também, a cultura, né, da época. Estudei em Uhum. colégio de freira. Uhum. Minha mãe também foi, né, no mesmo colégio de freira, só que a minha mãe foi internada, eu não, eu ia e voltava para casa. Menos mal. Já foi um avanço. Não é? E era Sim. só meninas, imagina, na época. Quando eu saí em 77, que foi o terceiro colegial, foi o ano que eu casei. Uhum. E eu saí, em setembro eu casei, voltei para acabar o terceiro colegial. E daí, no ano seguinte, 78, permitiram meninos. Então, assim, nem contato com meninos, rapazes, a gente tinha, né? Aham. Então, assim, foi uma experiência assim, após o casamento, de saber o que é um relacionamento, né? Aham. Como ter um marido, um companheiro. Então foi na prática mesmo, assim, Isso. né? Aprendendo ali com as vivências. E com os exemplos, a gente tem aquele sonho, ver a experiência dos pais, né? Uhum. Do casamento, que muitas vezes não é o que você gostaria que fosse para você, Sim, né? sim. Que não é perfeito, nenhum casamento é perfeito, Sim. né? Hoje eu vejo isso, mas aí você não tem muito parâmetro, que você não quer aquilo que não está dando certo, que você não gosta, Uhum. mas você não sabe o que eu faço para o meu ser melhor, né? O que eu faço para melhorar? Sim. Então, assim, foi difícil, ainda mais eu casei com meu namorado e estava no último ano de medicina. Então, acabei o colegial e ele entrou em residência médica. Uhum. Então, eu ficava muito sozinha, né? E ele trabalhando, dando plantão. Logo, depois de 4 meses, eu engravidei da minha primeira filha. Depois, eu tive um menino. Então, assim, eu senti que não tinha essa maturidade e não encontrei nele um parceiro que a gente pudesse caminhar junto, sabe? Que ele me ajudasse ou que ele falasse, que trocasse, né, as dificuldades. Então não foi fácil, foi bem difícil. Uhum. Imagino. E foi muito, talvez, ali, Tuca, da sua própria sensação e experiência. Porque, como você disse, talvez naquela época as pessoas não compartilhavam tanto o que acontecia. Hoje, com a rede social, as pessoas acabam expondo um pouco mais, compartilhando. Mas como foi pra você, assim? Como você percebeu? Você conversava com as suas amigas sobre isso ou não? Foi uma coisa mais você descobriu sozinha, vivendo mesmo? Como foi? Foi uma experiência muito solitária, porque meu ex-marido estudava muito, né? Nem parava em casa, residência médica, plantão. Meu pai, que era o meu apoio, ele estava com Parkinson. E depois de 2 anos, quando a minha filhinha fez 1 ano, meu pai faleceu. Então, assim, eu me senti mais sozinha ainda, porque eu não tinha um marido que
para ficar do meu lado, Que né? fosse um apoio mesmo, É. assim, né? Essa sensação de solidão não tem um apoio, não tem alguém Isso, para poder contar. é, E ser companheiro, porque o que a gente exato, espera né, num no relacionamento é que a gente tenha relacionamento. uma É. parceria, um Sim. companheirismo E mesmo. daí eu percebi que eu não tinha o meu marido como um companheiro, porque Uhum. ele vivia mais fora, né? Ele se doava mais para, né, para profissão dele do que Uhum. para mim e para casa, né? Aí quando eu perdi meu pai, senti mais sozinha ainda. Então foi muito difícil. Eu assim tinha uma vergonha de falar, né, Aham. que não, as coisas não estavam indo bem, né? Aí minha filhinha nasceu, meu pai faleceu, então eu tive depressão, mas eu na época nem me dava muita conta, achava que era tristeza, porque, né, estava passando problema, meu Uhum. marido tinha que trabalhar muito, estudar, eu ficava sozinha, enfim. Mas aquilo ia me deixando com culpa, sabe? Uhum. Muita culpa. Então eu estava sofrendo. Mas falava, não, mas né, tem que aguentar, fazer tudo certinho, como eu fui educada, né? Uhum. Para ser Como uma. diz o script, né? Isso, tem que Seguindo o ser. figurino. Né, saber receber, cuidar da minha filha, que nem casa de boneca, eu cuidava super bem, não sei como, é um instinto, eu acho, né? Sim. Então, Mesmo sem apoio, tinha alguma força ali, né, que te é, impulsionava para poder continuar. e que Uhum. queria que desse certo. Então eu falava Sim. assim, bom, se depende de mim, eu vou fazer tudo que eu posso, né? Uhum. Mas não é. Com o tempo eu fui vendo que não é só um no relacionamento que Uhum. tem que fazer o esforço, né? Uhum. Mas na época essa depressão, porque eu me sentia muito, achava que a culpa era minha, que alguma coisa que eu não estava fazendo, Uhum. né? Então, mas eu ficava engolindo aquela tristeza, aquela culpa, querendo ser perfeita, ter um casamento feliz, né? Uhum. Então não foi nada fácil, foi muito, muito difícil com o tempo. E tinha uma questão da religião na época? Você era católico, ainda Sim, é? Porque eu acho que tem essa questão também, assim, eu também sou cristã, é então a gente aprende desde cedo que o casamento ele é para sempre. isso, Uhum. E eu concordo, É. entendo que é um compromisso Claro. diante de Deus, diante da sociedade, Sim. de que de fato o casamento, ele teoricamente é um vínculo eterno. Mas desde aquela, colocando um parênteses, de que Aham. se ambos estiverem dispostos, ambos, isso, com a exatamente, disposição de ambas as partes, não adianta um lutar. exatamente. Então, acho que Perfeito. tem esse É, ponto. é. E, Tuca, você, nesse caso, também tinha uma questão da religião? Muito forte, Uhum. porque eu fui criada, a minha família, os meus pais e o meu colégio de freiras, né? Uhum. Então, eu fui criada católico, então é isso, casar é para sempre, né? Sim. Então, tinha esse peso. Uhum. E realmente, na época, mesmo eu com depressão, com problemas no casamento, o meu ex-marido, como médico, fez residência, pós, doutorado, mestrado, e eu ficava em casa com as crianças. Sempre tive uma atividade ou outra, mas. E eu falava, está acontecendo alguma coisa, Uhum. por que você, né, não fica mais com a gente, não sei o quê. Ele sempre dava desculpa que não, que eu estava louca. Que eu falava, você tem outra mulher? Porque não é possível. Uhum. Imagina, você é louca, você não está batendo bem. Uhum. Aí eu ficava falando, me culpava, né, e falava assim, bom, então vai ver que sou eu que sou problemática, né? Uhum. E aí fui ficando, a depressão foi ficando mais forte, cada vez mais, porque se ele não tinha ninguém, não dava atenção, a gente não estava feliz, tinha aquela aparência, né? Saía a família feliz, todo mundo achando que estava feliz, mas eu não estava feliz. Uhum. E aí foi crescendo isso até o momento que eu tive uma depressão muito profunda, mas eu ia até conversar com o padre, porque eu falei, padre, eu só chorava, me Uhum. tratava, contei. Aí eu me lembro perfeitamente. Era um padre do Santa Cruz, padre Chabornot,
era um padre muito assim, muito orientador mesmo. Aham. Falava, "Mas eu não sei o que eu faço, eu estou muito infeliz. Eu sinto que meu marido não está do meu lado, não faz companhia, não me procura, fala que eu sou louca quando eu questiono nessa." Uhum. E ele falou, minha filha, e eu só chorando, chorando, e tô me tratando, tô indo ao médico, tomando antidepressivo, fazendo terapia, mas aquela tristeza não passava. Tinha Uhum. dias que eu tinha vontade de tomar os remédios e me matar até. Uhum. Eu tinha um monte de amostra grátis lá na minha casa. Sim. Aí ele falou, minha filha, primeira coisa, Deus falou, amar ao próximo como a ti mesmo. Se você não se amar, como você pode amar o outro? Uhum. Nossa. Aí Lindo. deu aquele choque, né? Sim. Porque aquela crença, aquele medo, mas como eu vou separar, e eu sou a culpada, então eu preferia estar triste, engolindo, não me amando, né? Porque eu estava morrendo de depressão, tinha vontade até de morrer. Uhum. E daí eu comecei, eu acho que com esse conselho, né? Sim. Aquilo te E bateu de um jeito que te fez repensar, né? E que bonito, assim, né? foi. Considerando até, né, ser um padre, a gente, né, tem a ideia de que a religiosidade toma conta ali, que não pensa sobre essa questão do emocional, né, e mistura-se muito a questão da religião com o emocional, o que é espiritual, o que não é. Então, muito bonito da parte Foi. dele, né? Foi. E fiquei pensando aqui, enquanto você estava falando sobre o que você sentia na relação de errado, né? O que te fazia sentir que tinha alguma coisa que não estava certa ali. E você trouxe essa questão da solidão muito presente, muito marcante. E como a gente consegue visualizar isso na clínica, né? A Rai com certeza já visualizou, você também, né, dentro das tuas experiências. Quantos casais estão hoje vivendo juntos e se sentindo mais sozinhos do que se estivessem solteiros, né? Então, a relação a dois, ela pode ser marcada por muitos momentos bons, muitos momentos maravilhosos e de companheirismo, mas se a gente não toma cuidado, não observa, a gente fica sozinho mesmo estando juntos. Exatamente. Então, existe muito marcada uma solidão dentro da relação e pouco a gente fala sobre a solidão na relação. Né? A gente fala muito sobre solidão enquanto você tá sem um relacionamento amoroso, tem aquela ideia de solidão estou sozinho. Estou solteira, estou me sentindo solitário, mas a solidão a dois, ela existe e muito, né? Infelizmente. Infelizmente, é verdade. Você falou uma coisa muito certa, porque as pessoas de fora, né, muitas vezes acham, não, eles estão bem, né? Saem, tem aniversário do filho, ninguém sabe o que está passando dentro, né? Então, aparentemente a gente está bem, mas na verdade não está. Eu me sentia muito sozinha e não estava mesmo sozinha, né? Só que eu não queria aceitar. Então, eu acho que a gente aceitar, porque eu podia me acomodar, né? Ele mesmo nunca quis se separar. Eu separei 2 vezes dele, porque teve um momento que assim eu me senti, eu falei, olha, não dá, não tenho condições mais. Fiz encontro de casais, porque meus filhos estudavam também em colégio católico na época, e implorei para ele fazer, e a pessoa sai com aquela má vontade. Então, assim, era para cantar uma música, ele ficava quieto. Era para ler uma parte da Bíblia, ele falava, eu não trouxe o óculos. Eu falei, como? Você não usa óculos? Porque ele não queria nem ler, sabe? Não se implicava mesmo da mudança, não né? Queria, assim, não então, assim, eu tentava tudo que eu podia, eu fazia terapia, eu implorei para ele fazer encontro de casais, mas não adiantava só eu, né? Por isso que você falou. Tentando sozinha. E eu acho que no relacionamento, o egoísmo precisa ficar de lado. Exatamente. Sem dúvida. Porque o casamento é uma entrega. É uma entrega total. Né? Então, não adianta um dos lados se entregar. Que é o que você está relatando aqui pra gente. Exato. Quando existe um egoísmo de uma das partes, isso começa a gerar um conflito, porque
a gente não tá também ali só pra ser feliz, mas pra fazer o outro feliz. Então, o egoísmo, ele acaba trazendo essa percepção. A pessoa, ela foca muito em si, então talvez a gente não tem como afirmar, mas pode ser que ele, ali naquele momento, estava pensando nele. Isso. O que ele queria, o que ele queria fazer, não o que você queria fazer. O que era bom pra ele, não pra você. Não existia essa parte da entrega. Então, é muito importante né? o autocentramento, enfim. Então, realmente, é muito importante a gente sempre fazer essa autoanálise. Será que eu tô sendo egoísta? Será que eu tô pensando mais em mim ou eu também tô considerando o outro? É sobre saber ceder. Exato. Perfeito. É sobre saber ceder. E eu acredito que hoje a gente tá numa era muito do egoísmo. Totalmente. É o meu prazer. São as minhas vontades. Eu quero assim. Do meu jeito. Do meu e aí eles têm que me jeito. aceitar do jeito que eu sou, sem Do jeito fazer que eu mudanças. sou. E perfeito isso que você trouxe, né? Eu acho que, de repente, a dificuldade que as pessoas têm de saber o que é egoísmo, o que não é, eu acho que vai muito naquele viés de o individualismo e a individualidade, né? Perfeito. O individualismo é de você querer tudo do seu jeito, da sua forma, e achar que é você e só você na relação. E a individualidade eu mesmo sabendo que eu tenho uma outra pessoa, eu posso ser eu. Eu, né, comigo e com o outro. Então, acho que as pessoas acabam confundindo muito isso, né? E aí se passa, ou é 8 ou 80. Ou eu não quero saber do outro, né? Ou, enfim, ou eu sou muito direcionada para o outro. E aí, várias vezes, né, já ouvi no consultório em algumas sessões, assim, olha, das duas uma, né? Eu não quero mais me importar com o que as pessoas vão pensar ao meu respeito. O que eu faço para não me importar mais, né? E eu falo nada, porque primeiro que isso não vai acontecer. Se você acontecer, alguma coisa tem de muito errado, né? Porque daí ou você se tornou um psicopata sem sentimentos, e isso não é uma coisa boa. Então o ponto é como eu me importo com o outro, mas não esquecendo de mim, né? Então tudo tem uma dose ali, tem que ter uma dose saudável na relação também, né? Como a Rai trouxe. O que vai diferenciar o veneno do remédio é a dose. Perfeito. Então, amor próprio na medida certa. Entrega na medida certa. Então, acho que o que vai gerar essa tensão é a intensidade. Acho que a intensidade é o fator principal. Então, eu me entrego, mas como que tá essa entrega? Eu tô me entregando a ponto de deixar de fazer tudo que eu gosto? Opa, alerta. Exato. Que talvez seja um pouco o que você estava vivendo naquele momento, né, Tuca? Então, essa entrega, ela acontece de que maneira? Ou eu só penso em mim, estou considerando o outro, e aí que entra também essa questão do egoísmo. Então, o quanto eu penso só em mim? Eu não faço nada pelo outro, então isso é uma questão. E até conversando com outras pessoas, isso é uma pergunta muito frequente. As pessoas, né, perguntam no consultório: eu vou conseguir chegar num momento da minha vida onde eu nunca mais vou me importar? E a resposta sempre vai ser não. Você sempre vai se importar. A questão é, pra quem você dá esse poder? Exatamente. Porque a gente não vive sozinha, né? Exato, numa ilha, né? Isolada. E mesmo estando sozinha, sem estar num relacionamento, a gente não pode se anular e nem também ser egoísta de só pensar em você. Então, esse equilíbrio é o difícil, né? Então, assim, aí eu estava desequilibrada emocionalmente, porque eu só me doava e não estava recebendo o que eu queria, né? O que eu precisava, né? Então, foi difícil, mas a gente sempre tem que buscar ajuda e eu fui atrás. Que bom, né? Que bom. Perfeito.